Segunda Guerra Mundial, ela gerou uma porção de histórias, como quase toda guerra gera muita história. Infelizmente, nas guerras, a maior parte das histórias elas são selecionadas por quem vence. Mas ela sempre produz muitas histórias. Dos momentos dramáticos e decisivos da guerra foi a invasão do exército nazista à gigantesca e continental e fria Rússia. E a história, ela ciclicamente ou espiralmente ali produziu suas novas ironias. Uma das estratégias dos russos foi colocar para enfrentar o poderosíssimo exército nazista a geografia. E a geografia quase nunca perde. Aliás, a natureza nunca perde. Nunca perde. Eles invadiram num exército incomparavelmente, naquele momento, superior, e enquanto isso a estratégia russa foi explodir as próprias pontes, esburacar as próprias estradas, envenenar suas próprias fontes, descobrir suas próprias casas, para que assim que o exército nazista avançasse, ele tivesse enormes problemas com logística. Então eles tinham que refazer as pontes, refazer as estradas, buscar lugares para acomodar, e isso atrasou demais o avanço. E a ideia era que eles fossem atrasados o suficiente para quando as batalhas acontecessem, o inverno russo chegasse. E a estratégia se mostrou eficiente. A questão é que isso foi irritando muito, e quando os exércitos chegavam nas cidades e vilarejos, eles chegavam e encontravam cidades vazias, vilarejos vazios. Nem toda a tática ela é total, porque tinha muita gente nessas cidades ainda que não conseguiam escapar e ir para o interior. Esse foi o caso de um senhor velhinho, sem condições de caminhar tanto, sem condições de fugir tanto. Todo mundo na cidade foi embora, e ele, trancado no seu quarto, ouviu o barulho da invasão. Ele não tinha dúvida do que aconteceria, e ele, depois de um bom tempo, teve a oportunidade de pegar uma Bíblia que ele tinha escondido por anos de um governo stalinista, e agora ele pôde pegar aquela Bíblia escondida e imaginou que seria um bom momento antes da sua morte ler a palavra do Senhor, que até então tinha sido vivida por ele de maneira decorada. Pegou a Bíblia e ficou lá segurando a Bíblia. Não tinha lido muito quando a porta do barraco dele foi estourada, e um soldado entrou e o encarou, sentado assim à beira da cama com a Bíblia na mão, trêmulo, e o soldado gigantesco, armado, olhou para ele, esticou a mão e pegou a Bíblia. A Bíblia estava em russo, e o soldado alemão olhou e não entendeu nada, mas ele conseguia identificar o nome do livro e os capítulos. E quando ele pegou a Bíblia dele, ele viu lá, ele sabia, o soldado olhou e tinha lá aberta no quarto evangelho, e o capítulo era o 14, e estava grifado o versos 1 a 3 de João 14. E quando ele olhou para aquilo ali, ele segurou a Bíblia do Senhor, colocou a mão no bolso, tirou uma Bíblia em alemão e esticou e colocou na mão do Senhor, que ele pegou e não entendia nada de alemão, mas ele conseguia identificar pela ordem qual era o livro, o capítulo e o versículo. E aí ele pegou, abriu em Daniel, e olhou, que sabia que aquele texto era de Daniel, e olhou que era o capítulo 8 que estava lá, de Daniel. E o grifo do texto do soldado era o 14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O soldado pegou a Bíblia, olhou, e o velhinho pegou a Bíblia, olhou e falou assim: vou para um texto aqui, e foi até o último livro da Bíblia. Ele sabia que era Apocalipse, o último livro, e abriu no capítulo 14, e estava grifado lá, 14:6. Ele sabia o que estava escrito no 14:6, porque o velhinho sabia de cor aquele texto, e viu outro anjo voando pelo meio do céu. Um olhou para o outro, e o soldado procurando os grifos da Bíblia do Senhor, e o Senhor procurando o que estava grifado, e ele falou: vou tirar a teima. Os dois foram para Êxodo capítulo 20. Se tiver grifado 8, a dúvida está tirada. Em ambos estava lá, no capítulo 20 do livro de Êxodo, verso 8, o grifo lá. Eles, aos prantos, sem dizer uma palavra, um olhou para o outro, deixaram as Bíblias de lado, se abraçaram, se ajoelharam.
Um orou em alemão, o outro orou em russo. Se despediram e foram embora na consciência, e o soldado foi embora na consciência que eles pertenciam à mesma pátria. Independente da bandeira, eles eram da mesma pátria. Como eles descobriram? Porque a nossa cidadania está constituída pela palavra e pelo que a palavra diz. Eu estou conversando com você desde sábado e eu quero fazer um apelo ao seu coração, de que você pegue a sua Bíblia hoje e coloque toda a energia que você puder, em humildade, em ler os textos. E eu vou começar fazendo uma pergunta que espero que esteja respondida nos textos que nós vamos ler. Qual é a principal função do Espírito Santo na sua vida hoje? Qual é? Revelar o amor de Deus. Você crê? Diga amém. Tem mais. Vamos cavar. Qual é a principal função do Espírito Santo na sua vida? Convencer que Jesus Cristo é o amor da sua vida. Amém? Vamos cavar mais. Qual é a principal função do Espírito Santo na sua vida? A hora que eu desci, deu uma intimidade, eu volto para cá, para cima. Nos ajudar na caminhada para o céu. É uma função? Sim ou não? Você crê? Diga amém. Cava um pouco mais. Cadê? Quem falou resgatar? Resgatar. E não há um aqui que não foi resgatado. Você crê? Diga amém. Vamos cavar mais. A gente fala algumas frases assim e a gente está falando ela faz um tempão. Por exemplo, dificilmente a gente canta uma música sobre o Espírito Santo que não fala essa listinha. Eu fiz uma listinha aqui: plenitude do Espírito Santo. Não é coisa de crente? Você não vai ouvir um crente falar por mais de 15 minutos sem falar plenitude. Aliás, a gente põe em nome de loja, tudo, né? Plenitude e tal. A gente fala de batismo do Espírito. Sim? A gente fala de ser cheio do Espírito. E a gente fala de porção dobrada do Espírito. Sobre a porção dobrada eu não vou me dedicar tanto tempo, porque a gente conversou essa semana. Mas abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Um texto que você deve conhecer, pelo menos se você está vindo aqui e tem um marca-página na sua mão. Romanos capítulo 8. E eu queria começar, e a gente vai tirar algumas conclusões aqui, atente para isso. Romanos capítulo 8, leio com você o que está a partir do verso 1. Se você tem o costume de anotar, eu te aconselho e vou ficar feliz se você anotar a sequência de versos nessa noite. Agora, pois, achou? Achou sim? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão... Olhe para o texto. Não há condenação para os que encontraram com Cristo ou aqueles que estão em Cristo. Ele está. Ele não está falando de um evento. Ele está falando de um estado. Sim? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Nem sempre quando Paulo fala de lei, ele está falando de um conjunto de regras, como nesse texto. Muitas vezes quando ele usa a palavra lei, ele está falando de um poder em operação, em um sistema. A lei do pecado e da morte, tem um monte de regrinha de pecado? Não, significa da força em operação do pecado. Então tem duas forças em confronto. A força do pecado que me impulsiona, me impele a desagradar a Deus, e uma força que me impele a fazer o que Deus quer que eu faça. Mas ele começou falando que a gente está em Cristo Jesus. Então olha para mim, essa lei me impele a ser muito antes do fazer. Me fiz compreender? Olha aqui, o objetivo da tentação não é que você simplesmente
faça alguma coisa que você não deva fazer. O objetivo de toda tentação é te impulsionar a se tornar uma pessoa que você não deve ser. Portanto, o arrependimento, quando ele é genuíno, não é quando eu me arrependo de ter feito alguma coisa errada. O arrependimento genuíno, profundo, radical e transformador é quando eu me entristeço e desejo que Deus mude este ser que faz esse tipo de coisa. Me fiz compreender? Olha para onde Paulo vai. Porque aquilo que a lei não podia fazer, verso 3, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Não quero me demorar nisso, mas se faz necessário dizer uma coisa. Cristo assumiu a natureza carnal, no sentido de que ele teve um corpo como o de um ser humano. Mas isso não significa que ele enfrentou o pecado com as coisas e da forma que você enfrenta. Jesus enfrentou o pecado como Adão enfrentava. Jesus não sentia vontade de pecar. Eu sinto vontade de pecar. Mais uma vez vou fazer a pergunta. Me fiz compreender? Se Jesus não sentia vontade de pecar. Jesus não olhava assim e falava: nossa, isso não tem com Jesus, isso tem com você. Por quê? Porque a vontade de pecar já é própria da imperfeição do pecado. E Jesus era perfeito. Sim, ele enfrenta o pecado como um ser humano, mas não como um ser humano caído. Isso é muito importante, porque senão você vai achar que Jesus é mais seu exemplo do que seu substituto. Jesus é nosso exemplo. Mas antes de qualquer coisa, ele precisa nos substituir. E o sacrifício é perfeito. Continuando, verso 4: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora Paulo saiu da carne e foi para o osso, porque agora ele está no DNA do texto. Nós não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o quê? O Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida. Vou repetir: mas o Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas ele vai dizer uma coisa radical para você, e presta muita atenção. Qual é o pior inimigo que um ser humano ou qualquer outro ser pode ter? Se você disser que o pior inimigo que você pode ter é você mesmo, Paulo vai responder: mas quando você entrou ali, você morreu, portanto é um inimigo morto. Se crê, diga amém. Porque tudo que você tem de inimizade contra você é derrotado pelo penhor do Espírito, que faz com que ele, o Espírito, governe sobre você. Então esse não é o pior inimigo que você pode ter. Qual é o pior inimigo que você pode ter? A gente pode dizer que é Satanás. Satanás é um inimigo derrotado. Se Satanás vem na sua direção, você clama pelo Senhor e Satanás foge. Vá lá para o deserto. Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber. Você acha que ele estava assim no pleno vigor e na força? Ele estava mais feio lá do que ele estava quando ele estava subindo o Calvário. 40 dias, pensa, aquele corpo cadavérico, aquela pele ressecada, o olhão esbugalhado, o dentão para fora, fraquíssimo. Imagine você com um dia sem comer, a gente não tem força para piscar. Um dia sem comer, imagine o humor de quem está um dia sem comer. Agora pensa 40 dias. Se você me encontrar com 4 horas sem comer, a nossa amizade está em risco enorme. Eu sou monossilábico, mais uma hora depois eu estou vindo para casa, minha esposa liga para mim, fala: amor, você comeu? Quando eu estou viajando, vindo para casa. Falei: não. Porque você está preparando comida? Não, eu paro o carro e coma. Não venha para casa com fome. Insuportável. 40 dias.
Aí Satanás chega para ele no pleno vigor e na força e fala: tudo isso te entrego se prostrado me adorares. Jesus, naquele estado, com as roupas muito mais largas que o corpo, cadavérico, faminto, fraco, ele fala: Satanás, vaza daqui. O que acontece depois? Ele some. Nunca houve uma ordem divina que não tenha sido cumprida. Não há na Bíblia Jesus dando uma ordem duas vezes. Ele olha para o mar e fala: shoo. Não tem uma outra ordem depois dessa. Ele não fala: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Não tem isso. Ele fala: Lázaro, sai para fora. E o que você espera depois disso? É Lázaro saindo. Ele fala: aquieta-te. E o que acontece com o mar? Não tem teimosia do mar. Satanás chega e fala: Satanás, vaza. E o resto da frase é para você, porque quando ele falou vai-te, ele foi, porque ele sabe do que se trata. Satanás é um inimigo? Qual é a chance de Satanás contra Jesus? Zero. Qual é o pior inimigo então que você pode ter? O pior inimigo que alguém pode ter é Deus. Porque se Satanás vier na sua direção e você clamar por Deus, zero chance, Satanás. Mas se Deus estiver vindo na sua direção, não tem a quem clamar. Não tem. Crente, essa notícia precisa ser dada ao mundo. Porque muitas vezes o mundo acredita que o Evangelho é o ingresso que Jesus comprou na cruz, que leva as pessoas de um mundo ruim para um mundo bom. Mas o pecado não gera um mundo mau só. O pecado coloca a criatura numa relação de inimizade contra alguém que nunca perderá uma batalha. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. O nosso Deus não é impassível, Ele é afetável. Portanto, a nossa condição é de alguém que expulsou o dono da casa, e comer do fruto não é algo simples, é expulsar o Criador da sua obra. E há uma relação terrível de inimizade contra Deus, e mesmo que o mundo não tenha isso na superfície da sua consciência, de uma forma ou de outra, todos têm um intrínseco temor de uma ira de Deus que se manifesta, e o Evangelho é Deus fazendo as pazes com o mundo nos termos dele. E ele diz: olha só, o pecado nos coloca na pior condição possível, que é de inimizade. Mas o Espírito nos liberta em vida e paz. Versículo 8: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o 9: vocês porém não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito tem vida, traz vida. O Espírito é vida por causa da justiça. Tem algum médico aqui hoje? Deixa eu ver sua mão. Você é médico? Tem algum médico presente? O que você acha dessa expressão assim: doutor, eu estou com uma hepatite no meu fígado? Uma cefaleia na cabeça? É a mesma coisa que dizer assim: ore pela minha vida espiritual. Paulo fala: vida espiritual, hepatite no fígado é a mesma coisa. Se a vida, ela é espiritual. Quando Jesus encontra uma pessoa que não está vivendo no Espírito, ele vai dizer: você está morto, porque vida é no Espírito. Se você está espiritualmente mal, você está mal. É isso que ela fala. Se eu estou espiritualmente morto, Deus fala: você está morto, porque vida é espiritual. E não é só uma questão de colocação fraseal, se é que essa frase existe, mas vamos começar a usar ela com frequência para ela vir a existir. Olha o que ele diz: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, quem foi que tirou Jesus da tumba?
o Espírito. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito que mora onde? Em vocês. Vamos voltar um pouquinho. Quando Deus fez o homem, Ele se coloca no chão, encosta os joelhos na terra, e o que tem é terra. Aquilo que será um homem não tem forma. Então Deus dá forma. Só que ele ainda é vazio. Aquele boneco de barro não é um ser. E o que Deus faz para que aquele ser vazio se torne cheio? Era sem forma e vazio. Agora ele tem forma e é cheio. Cheio do quê? Cheio do Espírito. Ele sopra, o fôlego. O sopro na Bíblia tem uma conotação e um significado específico. O homem, para se tornar vivo, ele recebeu o sopro do Todo-Poderoso. A primeira coisa que Jesus concedeu ao ser humano, ao fazer o ser humano, foi o sopro. Portanto, o homem não tem uma relação com o seu espírito. Ele tem uma relação com o Espírito de Cristo. Quando Jesus veio ao mundo e Jesus encarnou, qual foi o agente da divindade que fez Jesus nascer em Maria? Ele foi nascido, gerado do quê? Do Espírito. Naquela visão do vale dos ossos secos, o que é que dá vida àqueles ossos secos? O Espírito. Portanto, toda a relação que a Bíblia traz de vida tem a ver com o Espírito. Ele é o agente da divindade responsável pela produção da vida neste planeta. Vida é Espírito, e essa vida do Espírito, ela é sempre colocada no texto de dentro para fora, sempre. O Espírito sempre está dentro. Quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ele fala assim: vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão como? Em espírito e em verdade. Portanto, essa relação de adoração, ela acontece de dentro para fora. A tradução do nosso texto de Romanos 12, que fala que é o culto espiritual de vocês, mas outras versões traz o culto racional, e a palavra lá, ora é traduzida como espiritual, ora como racional, diz que o seu culto tem que ser de dentro para fora. Paulo está falando assim que você é vivificado por meio de um Espírito que mora em você como? Dentro, do mesmo jeito que Adão recebeu o Espírito. Qual é a principal função do Espírito Santo na sua vida? A principal função do Espírito Santo na sua vida é produzir vida. Vida. A função dele é produzir vida. Agora a pergunta: qual vida? A vida de Cristo. A principal função descrita na Bíblia do Espírito Santo na sua vida é produzir na sua vida a única vida que de fato proporciona qualquer vida: a vida de Cristo. Antes de Cristo soprar em Adão o fôlego de vida, ele disse por que ele ia fazer isso: façamos o homem à nossa imagem. E quando ele sopra, ele produz uma vida igual e imagem da dele. Quando você fala assim: Senhor, eu quero mais do Espírito, ele entende, então você quer mais de Cristo, porque o Espírito Santo, quando ele age, sempre Cristo aparece, porque essa é a função. Vá para Efésios capítulo 4, verso 11. Está em Romanos? Capítulo 4. Leio com você o verso 11, e eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu vou fazer um monte de perguntas, tá bom? Se isso não está te irritando. Está te irritando? Te incomoda? Incomoda? Fica fazendo pergunta? Você não está respondendo nenhuma, né? Vou perguntar para você agora. Está comigo, Efésios 4:11? Sim? Olha lá o texto. E ele mesmo concedeu, faça a lista aí, uns para apóstolos, outros para
e outros para pastores e mestres. Pastor e mestre, na construção do texto de Paulo, é a mesma pessoa, tá? Pastor e mestre. Pastor, tracinho, mestre. Não há pastor e depois do outro mestre. Todo pastor é mestre. Ou tem que ser. Verso 12. Com vistas ao quê? Aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude. Falamos muito da plenitude do Espírito, quando a Bíblia fala muito da plenitude de Cristo. O que o Espírito Santo nos traz é a plenitude de Cristo. Então vamos explicar primeiro uma parte. Plenitude de Cristo é: qual é o alvo da nossa jornada? Qual é o alvo da perfeição? Cristo. Como eu sei que alguma coisa em mim está errado? Se tem em mim e não tem em Cristo. Quando eu sei que alguma coisa em mim está faltando? Se tem em Cristo e não tem em mim. E onde é? Qual é o alvo da existência? Cristo. Senhor, então Jesus me fez para ser igual a Ele? Mas Cristo é muita coisa. Para você ter uma noção da situação desesperadora que eu e você nos encontramos. Cristo é muita coisa. Eu vou chegar a ser plenamente como Cristo? Presta atenção. Você já caminhou ou dirigiu em direção ao sol? Se você andar 10 quilômetros em direção ao sol, o sol vai aparecer 10 quilômetros mais longe. Aí você anda 1000 quilômetros em direção ao sol, ele parece 1000 quilômetros mais distante. Aí a pergunta é: por que então caminhar em direção ao sol? Para que serve o sol na caminhada? Para você continuar caminhando. Qual é o ponto que nós vamos parar de nos desenvolver em relação a Cristo? Nunca. Qual é o ponto que a gente deve esperar chegar? Cristo, Ele é o modelo. Sempre. Agora olha só, o que Ele espera de plenitude para você e para mim. Vou dar um outro exemplo. Quando minha filha nasceu, eu fui lá para o hospital. E aí a minha mãe estava na Bahia, teve que estar em viagem, e ela me ligou. E a menina? Falei: perfeita. Perfeita. A minha definição de menina perfeita: careca, sem dentes, sem falar, fazendo xixi e cocô sem controle, vomitava direto, não sabia nada. Como que ela era? Perfeita. Minha filha nasceu perfeita, sem cabelo, sem mobilidade, sem dentes, sem nada. Por que ela era perfeita? Porque é o ponto máximo que se espera para quem tem um dia de idade. A minha filha tem 11 anos, eu não posso dar a mesma descrição hoje, porque hoje se espera que essas coisas tenham sido vencidas. Me fiz compreender? O que é a perfeita varonilidade para você hoje? É o ponto máximo que você chega onde você está, e é o que Ele espera de você agora. Mas note, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha para mim que essa pergunta é muito importante. Qual é o ponto que une essas 4 pessoas que Ele citou? O que tem em comum entre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? São dons do Espírito? Sim, mas o Espírito faz dar outros dons. O dom. Qual é a função ou qual é o dom específico do Espírito? O que tem de especificidade que une esses 4 e não outros? Para edificar o corpo de Cristo. Mas para edificar o corpo de Cristo também tem mais pessoas, certo? O diácono não trabalha no corpo de Cristo? Mas fé todo mundo tem. Apóstolos, profetas, evangelistas e mestres trabalham especificamente em uma coisa: palavra. Palavra. Tem algum texto da Bíblia que não foi escrito por um profeta? Se foi Nabucodonosor, não era profeta, mas foi um profeta que pôs o texto dele lá. Certo? A igreja do Novo Testamento está fundamentada aonde? Na palavra apostólica. E quem que pegou a palavra profética e apostólica e trouxe para a gente? O evangelista, não é? E como que a igreja é sustentada? O que você espera do seu pastor? Que ele pregue e ensine, no mínimo, não é assim?
Portanto, tudo que a gente concedeu. Então, se a gente juntar tudo isso aqui e falar Bíblia, o texto vai continuar sendo intacto. Ele concedeu a Bíblia, a palavra, para edificar a igreja e chegar à plenitude do Espírito. Está juntando comigo? Onde é que o Espírito mora? Do lado de dentro. E ele vivifica pelo lado de dentro e gera um culto racional espiritual do lado de dentro, intentando me levar à plenitude de Cristo. E o que ele usa de instrumento para o lado de dentro para que eu chegue à plenitude de Cristo? A palavra. Amigo, se você orar, pedindo a plenitude de Cristo, o Espírito Santo vai responder. Lê a Bíblia. Por quê? Porque quando Cristo fala, que sai a palavra de Deus. E se você é pleno de Cristo, o que você fala tem que sair o quê? Se as minhas palavras estiverem em vós. Então, sem Bíblia não há plenitude, porque Ele estabeleceu a Bíblia para que sejamos como Cristo. Familiaridade com o texto bíblico. Preciso te dizer uma coisa, você que está aí cheio de dúvidas sobre o que fazer na sua vida. O excesso de pedidos de sinal para Deus não é sinal de maturidade. Pessoas maduras não fazem isso. Eu pedi um sinal para Deus, vou dar um exemplo. Gideão é um exemplo de pessoa madura? Claramente não. Fazia muito tempo que eles estavam longe da palavra. Quando Deus aparece para Gideão, fala: Gideão, eu sou o Senhor, vai nessa força, homem valente. Ele olha para Deus e fala: eu, valente? Sou nada. Ele discorda plenamente de quem está falando com ele. Gideão, você é bom, eu sou bom, e você vai lá e vai fazer. Eu sou o menorzinho da casa do meu pai. O menorzinho tem 40 esposas. O mais pobrezinho pegou um éfa de farinha, tinha um monte de filho, um monte de esposa. Ele tinha dinheiro, ele era capaz de fazer. Gideão, onde que eu começo a revolução? Vai lá para a casa do seu pai e quebra o altar de Baal que está lá na casa do seu pai. Aí ele pede sinal para Deus e discorda do sinal que ele propôs e pede outro. Vou dar um exemplo agora de maturidade. Paulo escreve a carta para Roma e fala assim: ó, eu estou escrevendo aqui para vocês têm que entender qual que é a dinâmica do pecado, e eu estou saindo daqui, estou indo lá para a Espanha, para pregar o evangelho lá na Espanha. Ele não fala assim: o Senhor me revelou que eu tenho que ir para a Espanha. Ele fala: eu vou para a Espanha. E por que ele fala eu vou para a Espanha sem fazer nenhuma pergunta? Porque ele sabe o que Cristo pensa sobre pregar o evangelho na Espanha. Me fiz compreender? Ele tem tanta familiaridade com o pensamento de Cristo que ele não passa o tempo todo perguntando, ele já sabe. Neemias, ele, como é que está Jerusalém? Está uma bagunça. Chora e não fala: Senhor, o que devo fazer? Não, ele fala: Senhor, me dá força que eu vou conversar com o rei. Mas ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ele é copeiro, ele não é engenheiro, ele não é construtor, ele é copeiro. Como que um copeiro se vê na condição de liderar a reconstrução de um muro? Ele não faz pergunta, ele simplesmente vai para lá e lidera. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Ele sabe o que fazer, porque é o sinal de maturidade. Senhor, o que devo fazer? O que está na palavra. Como um jovem pode levar e manter o seu coração puro? Segundo a palavra. Onde que deve estar essa palavra? Regulamentando, direcionando e estruturando o seu pensamento. Não é só saber um monte de versos de cor, é ter uma estrutura de pensamento tipicamente de Cristo, que lê o mundo a partir desse pensamento. E isso não se consegue sem familiaridade com o texto. É saber o que Cristo pensa e viver nessa condição de dependência. Depender de Cristo não significa divorciar-se da Bíblia e ficar fazendo pergunta toda manhã. Dependência de Cristo é se entregar ao que Cristo pensa para fazer isso conforme você sabe o que Ele quer que você faça. Me fiz compreender, sim ou não? Eu quero depender de Cristo, nunca mais leio a Bíblia e fico fazendo pergunta com um papelzinho todo dia. Não tem nada a ver com dependência. Isso aí é assinar cheque para Jesus preencher. Está comigo? Efésios 5,15. Efésios 5, verso 15. Achou? Só virar a página.
Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-vos encher do Espírito. O que Paulo está dizendo aqui é comparando duas coisas. Ele fala assim: não enche a cara. Não sei se você já teve essa experiência de encher a cara e ficar bêbado, ou se você já viu alguém bêbado, mas eu vou falar algumas coisas aqui, você me diz se está correto. Uma pessoa, quando ela está embriagada, ela fala no mesmo tom de quando ela está sóbria? Não, ela fala de um jeito que ela não falaria se não estivesse sob o domínio do álcool. Uma pessoa que está embriagada, ela anda da mesma forma que ela andaria se ela estivesse sóbria? Não, ela se percebe no jeito de andar, não é assim? A gente fala, faz aí um 4, não consegue fazer. Uma pessoa embriagada, ela pode manifestar uma coragem de dizer uns negócios que ela não diria. A gente fala assim, você pode até falar mentira, mas teve coragem de dizer um negócio que ela jamais diria se não tivesse bêbado, não é isso? O que ele está dizendo é que o vinho potencializa algumas coisas, dá coragem que ela não teria e leva a pessoa para ir em lugares que ela não iria se não fosse isso. E depois que ele fala assim, olha, não bebam, não se encham de vinho, se encha do Espírito, ou seja, fique embriagado do Espírito. Isso que ele está falando. E o que ele espera de uma pessoa cheia do Espírito? Que ela vá onde ela não iria se ela não tivesse cheia do Espírito, que ela fale o que ela não falaria se ela não tivesse cheia de Espírito, e que mostre a coragem que ela não teria se ela tivesse cheia de Espírito. Ele fala, se encha do Espírito, que ele vai fazer um efeito assim, usando o exemplo da embriaguez. Você fala assim, mas Senhor, eu não tenho coragem. Se encha do Espírito, que ele vai te levar. Cheio do Espírito, ele domina de dentro para fora. Me fiz compreender? Um dos textos mais incríveis que eu vi, se for falar, perguntar para mim, pastor, qual o sermão mais top que você já ouviu, que você classificaria? O de Pedro, que ele usa o exemplo da pedra angular. Eu vou confessar aqui minha criticidade. Aquele do Pentecostes é um bom sermão por causa do efeito, mas o que ele prega depois, aquilo é um sermão de fato. A ilustração é incrível, a pedra que os trabalhadores rejeitaram. Que ilustração, que colocação. Aquele sermão é o melhor sermão que Pedro já fez. Eu olho assim e falo, que sermão. E é de fato um baita do sermão. Quando termina o sermão, a reação dos ouvintes é assim: vendo eles a intrepidez de Pedro e João, e sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, o que Pedro falou foi legal, mas não foi isso que converteu as pessoas. As pessoas não se converteram pelo que ele falou, elas se converteram e ficaram impressionadas em como ele falou. Vendo a intrepidez, Pedro estava cheio, falando o que ele jamais falaria antes. Iletrados e incultos, e as pessoas ficaram impressionadas, porque Pedro ia onde ele não iria antes, falando de um jeito que ele não falaria antes, e com uma coragem que Pedro nunca tinha apresentado antes. Nicodemos foi, capítulo 3 de João, de noite falar com Jesus, todo escondidinho. 17 capítulos depois, o Nicodemos está enfrentando a faca na garganta por causa de Jesus, totalmente corajoso. Ele começa assim, jogando no coletivo, no plural, sabemos que és, e depois Nicodemos vai lá e briga por Cristo, falando o que ele não falaria antes, numa coragem que não foi demonstrada antes, e num ímpeto determinante que as pessoas falam, não dá para enfrentar esse tipo de gente. Eles estão movidos por uma força muito maior. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Note, plenitude é um coração empoderado pela palavra. O cheio do Espírito é um coração dominado pelo Espírito da palavra e impulsionado com ímpeto pela palavra. A vida espiritual é uma vida de alguém que está conectado internamente, racionalmente com o Espírito. Agora, perceba o que está
no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Se você achou, no verso 13. Qual é o episódio que está aí na sua Bíblia? Verso 13. Por este tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Uma pausa. A palavra usada aqui, batismo, e que nós usamos, ela vem de uma raiz grega, bapto. E bapto significa literalmente estar embaixo. Bapto, estar embaixo. Portanto, para usar-se a palavra de batismo, tem que se referir a alguma coisa que esteja sobre alguém, necessariamente. Portanto, quando a gente fala de batismo na água, necessariamente essa pessoa tem que ter ficado onde? Embaixo da água, imerso, certo? Mas esse é o único batismo que a Bíblia descreve, o batismo da água? Não. Por exemplo, quando Paulo fala que o povo de Israel estava batizado sobre a nuvem, o que ele está dizendo? Que tem uma nuvem em cima deles, a coluna de fogo estava em cima, e todos eles foram batizados no Mar Vermelho. Ele usa essa expressão, por quê? Porque assim que eles entraram, o mar tinha uma paredona que ficou totalmente sobre eles, certo? Mas volta aqui no raciocínio. Qual era a função da nuvem para o povo de Israel e da coluna de fogo? Proteção, mas tem mais uma. Como que eles sabiam para onde ir? A nuvem guiava. Então, se eles foram parar lá numa rocha que não tinha água, quem levou eles para o lugar que não tinha água? Quem que levou eles para um lugar que não tinha água? Deus levou. Então, você está andando para um lugar, você olha assim fora, não faz nenhum sentido? Faz sim. A grande questão não é como você vai, mas é quem é que está te levando. E essa era a pergunta para ser respondida lá. Batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo, como está escrito na sua Bíblia, final do verso 16, vindo sobre ele. O que aconteceu então se o Espírito ficou sobre ele? Ele foi batizado no Espírito. O que é ser batizado no Espírito? É ser um super crente que sai dando raio, dando ordem para todo mundo? Não, não é isso que o texto diz. Porque na Bíblia a função do batismo do Espírito é conduzir você para onde o Espírito quer que você vá. O povo estava batizado sob a nuvem e não ia para nenhum lugar que a nuvem não fosse. Eles estavam batizados e o Espírito guia. Significa que quando você está sob o batismo do Espírito, você não constrói seus próprios caminhos. É o Espírito que constrói seus caminhos. Você não faz seus próprios projetos. E queridos, Deus não prometeu abençoar seus planos. Não se fala para Deus abençoar seus planos quando Deus repetidamente diz que tem planos para você. Deus não abençoa seus planos, Deus destrói seus planos. Deus não abençoa seus sonhos, Ele esmaga seus sonhos. Porque se a sua vida está dando errado, se os seus planos não se concretizam, se os seus sonhos não se realizam, a resposta da Bíblia para isso é que você está vivendo os seus planos, seus sonhos, a sua vida. Porque a vida em Deus sempre é completa, e os planos de Deus sempre se realizam, e os sonhos de Deus sempre se concretizam. E se você quiser viver um sonho que não se realiza, viva o seu. Quando Deus fala assim, você fala para Deus: Deus, meus sonhos não se realizam. Ele fala: então dá aqui seus sonhos e eu vou te dar os meus. E os meus sempre se realizam. Senhor, os meus planos se frustram. São seus planos, é claro que se frustram. Me dá seus planos. Ser batizado é se submeter à guia do Espírito. É só olhar para o texto. Verso 17: eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Já vou voltar para ele, mas note que diz o 4:1. A seguir, Jesus foi o quê? Levado pelo Espírito ao deserto. Ele fica sob o Espírito, e agora para onde ele vai?
para onde o Espírito leva. Foi o Espírito que levou ele para o deserto. Note. Os meus planos, os seus planos, naturalmente, nos levam para o deserto ou nos levam para a montanha? A gente quer ir para o deserto ou quer ir para o pico da montanha? Vai lá, estuda e preste vestibular e vá para as cabeças. Não é assim? Está fazendo MBA para quê? Porque você quer subir e ir para o pico da montanha. Quando Deus tirou Israel do Egito, ele levou para onde? Para a montanha ou para o deserto? Quando Deus protegeu aquela mulher que fugia do dragão em Apocalipse 12, ele levou para ela para onde? Para a montanha ou para o deserto? Quando ele mandou João Batista se preparar para preparar o mundo, aquele maior de todos, nascido de mulher, João Batista, qual era a morada do encontro dele com Deus? No deserto. Quando Deus vai jogar em casa, ele joga onde? No deserto. Deserto é Deus jogando em casa. Satanás vai me tentar. Jogo fora, jogo em casa. Jogo em casa. Chance zero. Quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, e ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e toma aquele jump, toma aquele punch de direita que desnorteia, o que ele faz? Vou sair daqui. E levou Jesus para onde? Jesus estava no deserto, o Espírito levou para o deserto. Aí ele foi para o pináculo do templo. Quem levou Jesus para o pináculo do templo? Satanás. E lá no pináculo do templo, o que ele fez? Citou um texto bíblico para Jesus. Ele citou um texto. E não só deu o texto, ele deu a interpretação do texto. Não é só o texto, é o texto do lado de dentro. Porque se eu estou falando o texto e a interpretação é satânica, não adianta nada. Satanás citou um texto e ele deu a interpretação. E a interpretação é: você está na igreja, você não é dizimista, você não é ofertante, você não toma uma cevadinha, pede para Deus que Ele te abençoa. Deus abençoa seus planos. Essa foi a frase de Satanás para Jesus no pináculo do templo. Pode se jogar aí que vai dar tudo certo. Seu plano, você é queridinho de Jesus. A frase de Satanás no templo é: acredite que Deus abençoará seus planos. E Jesus falou: não vivo meus planos, eu vivo os dele. De lá do pináculo do templo, Satanás levou Jesus para onde? Para a montanha, querido. O Espírito leva Jesus para o deserto, Satanás levou para a montanha. Não tem nada de errado em você estar no pico da montanha da sua vida. Mas quando você chegar no pico da montanha da vida, a primeira pergunta que você tem que fazer é: quem foi que te levou para lá? Porque no deserto, o batizado só olha para cima. E a tentação na montanha é olhar para baixo. Sempre. Se tu és filho de Deus. E ele lá na montanha, ele fala: lança-te daqui abaixo. E no pináculo do templo: lança-te daqui abaixo. E tudo isso te entrego. Satanás leva para cima para você olhar para baixo. E foi assim. Jesus leva para baixo para você aprender a olhar para cima. Porque no deserto o pão vem de cima, a sombra vem de cima, o fogo vem de cima, a água vem de cima. E quem está no deserto se acostuma a olhar para cima. No deserto Deus joga em casa. Eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser batizado pelo Espírito. Então se prepare para caminhar no deserto. Mas no deserto você descobre quem Deus é e quem você é por Ele. Eu vou começar um texto aqui. Não se turbe o vosso coração. Pode continuar comigo? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar... Ele me abandonou? Quando eu for e vos preparar lugar. É do cartão de amigos aí. Para que onde eu estou, não faz o coração arder? Sim, o coração arde. Mas você só vai ter noção do que foi o clima desse texto se você ler o que está escrito no capítulo 13. Eu te chamo, em nome de Jesus, a prestar atenção no que gerou esse texto. Ele é fundamental para a gente compreender o que é o Espírito Santo na nossa vida. Evangelho de João,
capítulo 13. E se você não prestou atenção em nada nesse final de culto, presta atenção nisso. Verso 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o senhor vai? Para onde você vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir. Você não pode me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade digo que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro estava no barco fazendo o que ele mais fez na vida. Jesus entra no barco, e quando Jesus entrou no barco, o barco saiu da vida de Pedro. E quando Jesus entrou no barco, ele desarranjou a vida de Pedro. Ele desarrumou a vida de Pedro. Tirou dele o barco, tirou dele o peixe, tirou dele a rede. E desse dia para frente, o exercício de Pedro foi aprender a viver nesse novo arranjo de vida. E de vez em quando o velho homem puxava a espada e falava umas frases. E lá vem João, 17 anos de idade, João tinha seus planos, tinha seus sonhos. E daqui a pouco tudo de João, até o vocabulário de João era transformado. Pensa em Mateus, o publicano que aprendeu a viver com Simão o Zelote. Os publicanos são odiados pelos zelotes, porque ele é o grupo mais radical, terrorista da época. Botar um publicano e um zelote, um dos dois sai vivo, e provavelmente quem vai sair vivo é o zelote, porque ele já saiu para matar publicano. E Jesus une no time um publicano e um zelote. Se não for matar, não vai dar um time. 3 anos e meio se derretendo, se desfazendo, para que Cristo esteja sendo refeito na vida deles. Aí Pedro fala assim: eu tenho uma vontade, vou expressar minha vontade para ti, Jesus. Eu morro por sua causa, eu dou minha vida por ti. E Jesus fala assim: antes de você ser cheio do Espírito, você só promete, você não vai conseguir. Tudo isso que você quer fazer só vai acontecer depois que o Espírito Santo vier. Ele falou: calma, eu estou com você, mas eu estou com um plano bem melhor, porque o meu plano não é viver com você. Meu plano é viver em você. Você acha que está bom agora? Vai ficar melhor. Convém que eu vá. Mas entra naquela sala lá. Fala: Jesus, eu amo você. Ele fala: mas eu estou indo embora. Oi? Você está indo embora? Estou, então nós vamos junto com você. Não, para onde eu vou você não vai. Já se despediu na vida, já? Você sabe do que eu estou falando, então. Se você já se despediu, despedida, não é no dia da formatura dar um abraço, falar a gente se vê, despedida. Você sabe do que eu estou falando. Não tenho muitas despedidas radicais na vida, mas as que eu tenho jamais esquecerei. Me lembro do meu pai, terminal, olhou para mim e falou: você vai fazer meu enterro? Eu falei: vou fazer. Ele falou: então não fale de mim. Fale do Cristo que me salvou. E a consciência de que aquela era a última conversa, ela pesa como uma tonelada. Uma tonelada. Você saber que eu vou embora e não há um amanhã, é terrível. Se você já se despediu, você sabe o que eu estou falando. Aqueles homens comiam juntos. Eles entraram no barco com Jesus. E se você quiser saber o que é uma relação íntima, é aquela que a gente compartilha experiências. Não é assim? Aquele homem lá, ele estava andando na água com Jesus. Nunca mais na vida uma experiência dessa pode ser esquecida. Eles viram o pão se multiplicar, e eles chegaram a dizer assim: é isso, é ele, é Cristo. Aí Cristo fala: estou indo embora. Como? Não tem para onde ir. Vamos, pois, e morramos com ele. Foi a frase que ele disse antes disso. Não foi essa frase que Tomé falou: o senhor está indo para lá, está todo mundo querendo te matar lá, mas ele vai falar: então vamos morrer com ele.
Isso é Tomé dizendo: vamos morrer com ele. E aí, vocês não vão embora também? Jesus perguntou em João 6. E Pedro falou: vamos para onde, Jesus? Não tem mais para onde ir. Você desarrumou a minha vida passada. Não tenho para onde ir. Você é meu tesouro. Eu morro por sua causa. Jesus fala: não. Então você está imaginando Pedro? Pedro começou a tremer o beicinho quando Jesus falou isso. João, com aquele olhão cheio de lágrimas: vai embora, vou embora. E aí, com eles aos prantos por uma despedida, ele diz: não se turbe o vosso coração. Essa frase só faz sentido para um coração que tem saudade de Cristo. Eu quero ver Cristo, eu quero Cristo comigo. Aí Jesus fala: então, mas o mundo também tem saudade de mim, querido. E o mundo não vai aguentar de saudade se você não sair daqui e abraçar as pessoas, e as pessoas souberem que esse abraço era o meu. Você está com saudade de mim? O mundo também, só que o mundo nem sabe. Portanto, o mundo não vai aguentar esperar tanto. Eles não vão aguentar esperar 2000 anos para ver o meu olhar, se esse meu olhar não estiver sendo colocado na frente deles o tempo todo. E é por isso que quando eu for, o Espírito Santo virá até você. E quando o Espírito vir até você, o mundo vai me conhecer. Uau! O mundo vai me conhecer quando o Espírito Santo encher você. É melhor que eu vá. Quem é a pessoa que se despede dos amigos mais íntimos e fala: está melhor indo embora? Ele fala: porque nós chegamos nem na metade do plano. Se está legal andar comigo, não é este o plano. O plano não é, porque quando eu fiz você, eu tirei algo de dentro de mim e coloquei em você. Você só respira porque eu soprei. Portanto, você foi feito para que eu viva dentro de você. Isso não é um prêmio, isso é um projeto. Você não foi convidado, querido, a adorar. Você foi feito para adorar. Deus não está fazendo um convite para que você viva cheio dele. Você foi feito cheio dele. Ele fala: não é assim, está legal andar de mão dada comigo, mas não é esse lugar que eu quero fazer. Não é este lugar. As pessoas não encontram com Jesus quando elas vêm para a igreja. Não é esse o plano. O plano é que elas encontrem com Jesus quando encontram com você. Mas isso não acontece antes do Espírito tomar conta, do lado de dentro e do lado de fora. Cheios do Espírito, plenos do Espírito, batizados pelo Espírito. Cheio do Espírito do lado de dentro, batizado do Espírito do lado de fora, e com a imagem de Cristo sendo mostrada. Forma e cheio. Esse é o plano. Você está namorando? Preciso te dizer uma coisa. Deus colocou uma pessoa do seu lado para te ajudar a chegar lá. Você casou? Deus colocou uma pessoa do seu lado para que você veja Ele todo dia e você chegue lá. Você veio para a igreja? Deus colocou muitas pessoas do seu lado para que você tenha vislumbres de Cristo e chegue lá. A gente vai ter um monte de surpresas no céu. Algumas Ele já disse claramente que não serão surpresas. Jesus vai abrir aquele sorrisão para vocês e falar: Jesus, esse sorriso aí, não. Esse sorriso aí, não. Esse sorriso aí eu já tinha, esse sorriso da minha mãe. Fala: nunca foi da sua mãe. Aquele sorriso é meu. É que eu fiz a sua mãe e enchi ela do Espírito para quando ela sorrisse, você andasse mais uns passos. Aí Ele te abraça e fala: Senhor, você abraça aí? Como? Você abraça é do meu diretor JA. Quem é seu diretor JA? O seu diretor JA não existe. Ele morreu aquele dia lá que eu esmaguei ele. Esse abraço é meu. E eu te abracei muitas vezes. Mas muitas vezes. Só que você achou que era um loirinho de túnica. Não era não. Era o diácono da sua igreja. Falou: vem,
abri a igreja para você entrar. Pastor, meu diácono era muito chato. Então, mas nem tudo dele estava transformado. A parte transformada é que você viu. E sabe aquela pessoa que está ali, ó? Ela só está ali porque ela me viu em você. Por isso que eles chegaram. Cheio. Querido, há alguns anos atrás, no sul dos Estados Unidos, na Flórida, uma mãe e um menino estavam brincando num domingo num parque desses montes que tem na Flórida. No final da tarde daquele domingo que elas passaram um tempão brincando, a mãe exausta, né? Porque criança tem uma energia infinita, estava andando e o menino estava assim muitos metros correndo na frente dela. Eles estavam indo em direção à porta do parque porque ele estava fechando e todo mundo estava indo embora. Mas onde ela estava, num final de tarde feliz, ela ouviu um berro. E a mãe identificou que aquele berro era do filho dela. E ela correu em direção ao berro e viu a cena mais horrível que ela já viu na vida. Isso aconteceu há uns 25, 26 anos. E ela correu e viu o menino na beira da água, com metade do corpo para fora e a outra metade para dentro da boca de um jacaré ou um crocodilo, sei lá. Se você já assistiu o Nat Geo, você sabe o que acontece depois que o crocodilo abocanha para fora. Ele leva para dentro da água e gira, destronca tudo. Quando ela viu a cena daquele menino preso na boca do crocodilo, ela correu e agarrou o menino e começou a segurar pelos braços do menino e puxar ele para um lado, e o bicho puxando para dentro da água, e ela puxando, e o bicho puxando, aquela gritaria, aquela loucura. E instantes depois já estavam os três dentro da água. E naquela luta desesperada e aquela angústia, ela soltou do menino, entrou e se atracou com o crocodilo ou o jacaré. Ela sentou em cima dele, colocou a mão na boca do bicho e puxou até abrir e tirou o filho de lá. Vacila com a sua mãe para você ver. O menino já estava assim, altos ferimentos e tal. E chegou o socorro, o menino foi embora, mas já foi à morte, praticamente. E o menino sobreviveu. Quando ele estava ainda internado e fora de perigo, mas em condição de falar e tal, e conforme ele foi se recuperando, a notícia foi se espalhando. Afinal de contas, não é toda segunda-feira que tem mãe tirando criança de boca de crocodilo. Alguém foi fazer uma entrevista lá, e numa matéria que conseguiu falar, e fez um monte de perguntas para ele e tal. E num dos momentos, a câmera fechada do menino, e ele ameaçou chorar. A repórter perguntou como que ele fazia para dormir com as lembranças do dia traumático. Ela falou assim: você não consegue, né? E no argumento da pergunta, você não consegue passar sem a lembrança. Eu estou olhando para você e eu estou me lembrando, porque você tem cicatrizes profundas nos seus braços. Como que você consegue se relacionar, né? Ver a cicatriz e ainda dormir? A pergunta era complexa para um raciocínio simples de criança, mas a resposta foi extraordinária, porque ele olhou para a repórter e falou: moça, eu olho para a cicatriz e durmo, porque as cicatrizes que você está vendo aqui nesses braços não são do dente do jacaré. Essas cicatrizes profundas dos meus braços são das unhas da minha mãe. É por causa delas que eu estou conversando com você. Não tem nenhum de nós que não traz cicatrizes. Nenhum. Não dá para viver nesse mundo sem cicatrizes. Mas nem todas foram produzidas pelo seu inimigo. Uma boa parte delas são das poderosas mãos de um Deus que decididamente não desistiu de você. E eu glorifico a Deus por todas as vezes que Ele não me deixou escolher. Todas as vezes que Ele chegou para mim e falou: você não vai fazer isso, você não vai para lá. E de todas as vezes que Ele agarrou e falou: ninguém vai te tirar daqui. E muitas das coisas que nós estamos olhando como cicatrizes, na verdade, é a parte mais certa da sua vida e a que mais te lembra um Deus
que nós não sabemos como é o cabelo, nem como os olhos, nem como o nariz, mas no céu você vai procurar a única pessoa lá que tem uma cicatriz e vai encontrar Jesus. Se você não souber como achar Jesus, olha na mão de todo mundo, que a única pessoa lá que tem uma cicatriz é Ele. E um monte de cicatrizados vão se encontrar com a única pessoa que está lá no céu com cicatrizes. E eu pergunto para você, querido, como que é o olhar de quem entregou tudo? Como é o jeito de olhar de uma pessoa que entregou tudo? E é bom que essa pergunta seja respondida, porque lá no céu só vai ter esse tipo de gente. De um Deus que entregou tudo e de filhos que foram na direção dele, tendo entregue tudo. E eles se parecem muito. Muito. Temos surpresas? Temos. Mas na eternidade há só um nome, e esse nome é Cristo. Eu quero te chamar nesse final de culto a tomar uma decisão radical e necessária na sua vida. Olha para mim. Talvez você já tenha ouvido que Deus te deu uma chance, e eu queria que você parasse de pensar nisso, porque Deus não te deu uma chance. Se Ele tivesse dado 5 chances, eu não conheço a sua vida, mas sei que você já teria desperdiçado todas. E se Deus tivesse nos dado uma chance na cruz, já era para a gente, porque eu sei pela minha vida que se Ele tivesse me dado 100 chances, eu já tinha queimado todas elas. Mas na cruz Deus não me deu uma chance, Deus me deu o seu Filho, para que eu olhasse para Ele e sentisse vontade de se parecer com Ele. Preste atenção no que Deus está chamando você para fazer. Deus não pendurou o seu filho estraçalhado na cruz para você passar a vida querendo se parecer com o Neymar. Não é isso que é o plano. Deus não colocou lá o seu filho na cruz e fez ele andar por essas terras para você passar o tempo todo assistindo TV e ter vontade de ter um iate, como o cego que pede uma casa de vista para o mar. Deus manifestou a sua glória na terra para que você olhasse para Ele e o seu coração ardesse de vontade de se parecer com Ele. E muitas das dores que você já passou é porque Ele não desistiu de você e efetivou o plano. E é por isso que você está aqui. Ele fala assim: viva para minha glória, porque é sobre isso que se trata. É sobre absolutamente tudo. Cheio do Espírito, parecido com Cristo. Cristo não é sobre você, é sobre Cristo. A minha oração é essa: um Jesus. Em 3 anos e meio o mundo estava de cabeça para baixo. Portanto, se o Espírito se manifestar somente com as pessoas que estão ocupando essa igreja neste momento, já é suficiente para a gente crer que até o final do ano a gente tem outro planeta, porque Ele era só um. E Ele disse: obras maiores farás. Não tem uma capital de estado que sobreviva a 2 Jesus andando nas suas ruas. Ele vira de cabeça para baixo. A sua casa é outra, sua faculdade é outra. Ele era um, amigo. E eu vou dizer: Senhor, o Senhor era um e tinha um timinho de 12. A gente, olha a quantidade de gente aqui. Eu quero te chamar a tomar uma decisão, dizer: Senhor, me enche de Ti, fique sobre mim e me leve para qualquer lugar que o Senhor quiser. Coloca, Senhor, esse espírito de vida no meu coração, e que Teu nome seja exaltado, glorificado e santificado na minha vida.